Olá, tudo bem, pessoal? A gente vai dar continuidade na disciplina de resistência dos materiais, no assunto do segundo bimestre. A gente vai ver agora a relação dos diagramas de esforço normal, diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor, certo? Esse primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é bem simples, a gente já resolveu em sala. Eu tenho uma viga biapoiada, que eu tenho o apoio do segundo gênero e o apoio do primeiro gênero e uma força concentrada no centro dessa estrutura de 10 kN de intensidade. Eu preciso, primeiramente, identificar as reações de apoio existentes aqui. Como vocês já sabem, no segundo gênero, eu vou gerar uma reação horizontal, uma reação vertical no ponto A e uma reação horizontal no ponto A. Por ser do primeiro gênero, no ponto B, eu vou gerar simplesmente uma reação vertical em B, certo? Eu poderia utilizar aqui as três equações que vocês já conhecem, que a gente também vai continuar utilizando. Somatório das forças em X igual a zero, somatório das forças em Y igual a zero, e somatório dos momentos com relação a determinado ponto, pode ser o A, por exemplo, igual a zero. Mas como nesse caso a gente já tem uma estrutura bem simples, com a força concentrada no centro da estrutura, a gente pode resolver pelo teorema de Lame, certo? Pelo teorema de Lame, a gente tem o seguinte: quem vai ser a reação R de VA? R de VA vai ser igual à intensidade de 10 vezes a distância oposta, que é 2, dividido pelo comprimento total, que é 4. O R de VB, a gente vai ter a intensidade, que é 10, vezes a distância oposta, que é 2, dividido pela distância total, que é 4. 10 vezes 2, 20, dividido por 4, igual a 5 kN. Aqui também, 20 dividido por 4, igual a 5 kN. A reação horizontal, pessoal, eu não tenho nenhuma força atuando no sentido horizontal, no eixo Y do nosso sistema. Então, obrigatoriamente, o nosso R de VA, R de HA, perdão, vai ser igual a zero, certo? Então, a gente já conhece que é a nossa reação vertical em A, 5 kN, reação vertical em B, também de 5 kN, e nosso R de H igual a zero, certo? A partir dessas informações que você já tem capacidade de desenvolver, a gente vai encontrar agora, vai iniciar, digamos assim, o assunto desse novo bimestre, que é a questão dos diagramas, certo? Eu vou fazer um por vez explicando o sentido de cada um deles. Aqui, pessoal, vou colocar a força, né, de 5 que a gente acabou de achar. Aqui também. Certo? Então, ó, o primeiro diagrama que a gente vai montar, pessoal, é o diagrama de esforço cortante. Certo? Diagrama de esforço cortante. Esse diagrama de esforço cortante, pessoal, a gente simplifica chamando ele de DEC. Qual a medida de unidade desse DEC? Vai depender da medida de unidade das reações de força. Por ser cortante, é uma força que está atuando sobre a nossa estrutura. Se a gente está trabalhando com kilonewtons, esse meu diagrama de esforço cortante vai estar em kilonewtons. Se a gente vai estar trabalhando em newtons, esse meu diagrama de esforço cortante vai estar em newton. Ou seja, é uma medida de força que vai estar atuando no nosso sistema. Como é que funciona? Eu vou redesenhar a nossa estrutura e vou fazer os cálculos aqui do lado. Redesenhando a nossa estrutura, pessoal, a gente vai analisar o diagrama de esforços. Como nesse caso é esforço cortante, ou seja, o que é um esforço cortante? Mais especificamente, na nossa estrutura, o esforço cortante vai ser aquele esforço
que está paralelo à nossa estrutura. Perdão, que está perpendicular à nossa estrutura, certo? Como isso funciona? Basicamente, nesse elemento aqui, o nosso esforço cortante vai ser os esforços verticais. Ou seja, a gente tem a intensidade de 5 kN, a gente tem a força de 10 e a nossa intensidade de 5 kN, certo? Então, ela vai atuar de maneira a ser cortante à nossa estrutura. Por que esse nome, esforço cortante? Obviamente, como o nome já diz, ela tenta cortar, digamos assim, a nossa estrutura, certo? Então, por tentar cortar a nossa estrutura, a gente vai denominar ela de esforço cortante, ok? A medida aqui, vou colocar kilonewtons, certo? Então, como é que a gente começa esse diagrama? A gente analisa todas as forças que tendem a cortar a nossa estrutura. Iniciando aqui do ponto A, da esquerda para a direita, a gente tem o seguinte: 5 kN, 10 kN e 5 kN. Então, no ponto A especificamente, a gente tem a intensidade de 5 kN. Então, eu desenho meu diagrama, projeção, intensidade de 5 kN, certo? Eu começo meu diagrama com intensidade de 5. Se eu não tivesse nenhuma reação vertical em A, se fosse 0, eu iniciaria o meu diagrama do ponto 0. Nesse caso, a gente vai começar de 5 kN, porque a gente tem uma reação com a intensidade de 5 kN. Por isso, a gente inicia com essa intensidade. A depender da reação que eu tenho aqui, se a minha reação de apoio em A fosse 10, a gente iniciaria nosso gráfico com 10. Se a reação de apoio em A fosse, por exemplo, 5 kN, porém no sentido oposto, para baixo, então nosso diagrama começaria com menos 5 kN, certo? Nesse caso vai estar começando com mais por conta do sentido do nosso vetor, que está para cima, então vai ser positivo, que a gente está arbitrando que quem está para cima está sendo positivo e os vetores que estão para baixo negativo. Então, como a reação de apoio em A está positivo, está para cima, e a intensidade de 5, a gente começa o nosso diagrama com 5 na posição para cima, ok? Continuando aqui, pessoal. Ao longo dessa estrutura do nosso elemento, da nossa viga, do nosso elemento estrutural, do ponto A, a próxima intensidade cortante vai ser justamente no meio dela, que é a de 10 kN, que tem intensidade no centro dessa minha viga, certo? Então, o que é que a gente pode analisar? O que é que está acontecendo desse ponto até chegar, no caso do ponto A, do meu apoio, até chegar nessa força que corta a minha estrutura. Eu não tenho nenhuma outra força atuando sobre esse elemento. Se eu não tenho nenhuma outra força, o meu diagrama segue constante até o centro da nossa estrutura, que é esse ponto que eu tenho a força de 10 kN, certo? Como é que eu vou continuar agora, pessoal, esse diagrama a partir desse ponto do meio? Então é o seguinte, vou fazer simplesmente uma somatória das forças, certo? Eu tenho aqui, pessoal, ó, vou colocar aqui no centro da estrutura. O que é que acontece? No centro, pessoal, eu venho com a intensidade de 5, positivo, né, porque está no sentido para cima. Quando eu chego nesse ponto no centro, eu tenho a intensidade de 10 para baixo. Então, se o meu 10 está para baixo, eu coloco o meu sinal negativo. E a intensidade de 10. 5 menos 10, pessoal, eu encontro a intensidade final de menos 5 kN. Faço simplesmente o somatório. Eu tenho 5 para cima, somo com 10 para baixo, que no caso seria 5 para cima positivo, 10 para baixo negativo, ficaria menos 5. Então, o meu diagrama do positivo ele vai passar para o negativo com qual intensidade? Com a intensidade de menos 5 kN. Certo? Eu analisei esse ponto, agora eu fiz o agrupamento com essa força de 10 kN. Seguindo aqui nossa estrutura, né, da esquerda para a direita, a gente não tem mais nenhuma força atuando no sentido cortante até chegar no meu ponto B. E que é essa força que está chegando no meu ponto B? De 5 kN, também no sentido para cima. Se eu não tenho nenhuma força cortante entre 10 kN e 5, meu ponto B, eu continuo com essa força contínua até no ponto B com a intensidade de menos 5 kN, certo? Como agora no ponto B eu tenho a minha reação de apoio, que é de 5 kN positiva, então eu faço novamente o somatório. Menos 5, que vem dessa estrutura que está continuando, mais 5, que é a minha reação em B. Eu chego à resolução que no ponto B a reação do cortante vai ser igual a 0. Então eu venho aqui e fecho o meu diagrama. Isso aqui tem lógica? Tá certo? Sim, por quê?
A gente sabe que, pelo princípio fundamental da estática, o somatório das forças no sentido vertical obrigatoriamente vai ter que ser igual a zero. Então, o meu diagrama de esforço cortante, que nesse caso as forças cortantes são as forças que atuam na vertical, também vão ter que ser igual a zero. A gente percebe que o nosso gráfico inicia do zero, vai ao ponto 5, permanece no 5 até chegar nessa força central, que é de 10. Eu tenho uma força de 10 atuando nesse somatório que faz com que meu diagrama passe para o sentido negativo, de menos 5. Como eu não tenho nenhuma força atuando entre o ponto central e o ponto de extremidade do meu apoio B, ela continua constante, contínua, até o ponto B. Quando eu chego no ponto B, eu tenho a minha reação, que é de 5 positiva, e faz com que zere meu gráfico, certo? Então aqui eu tenho o diagrama positivo e o negativo. Esse seria o meu diagrama de esforço cortante para essa estrutura, certo? Então eu analiso esse diagrama e vejo uma das maneiras que eu tenho de corrigir, digamos assim, se eu estou ou não fazendo certo o meu diagrama, é que esse somatório dessas forças equivalentes, obrigatoriamente no último ponto, meu diagrama vai ter que fechar, vai ter que ser igual a zero, certo? Se não for igual a zero, alguma coisa está errada. Seja minhas reações de apoio que estão erradas, ou então, ao longo do desenvolvimento do meu diagrama, eu fiz alguma coisa errada, certo? Vamos dar continuidade aos outros dois diagramas. O próximo diagrama, pessoal, que a gente vai ver é o diagrama de momento fletor. A gente simplifica ele chamando de DMF. Qual a medida de DMF? Como vocês já podem ver, momento fletor. A gente vai trabalhar agora com o somatório dos momentos, certo? Segue o mesmo princípio. A gente tem que zerar o diagrama, digamos assim, e agora essa medida, por ser momento, é força vezes distância, ou seja, kN vezes metro. O diagrama anterior, diagrama de esforço cortante, era somente kN, medida de força. Agora a gente tem medida de momento, kN vezes metro. Então, ó, vou desenhar novamente aqui minha estrutura. Certo? E agora o que é que eu vou analisar? Anteriormente, no primeiro diagrama, eu tinha analisado somente meus esforços cortantes. Agora eu vou analisar os meus momentos fletores, ou seja, o que gera momento nesse gráfico, certo? Nesse nosso esquema bem simples que a gente está trabalhando, a gente tem que no ponto A inicial, se fosse um engaste, uma estrutura do terceiro gênero, que a gente representa dessa maneira, quais as reações que aparecem? Aparece uma reação vertical, aparece uma reação horizontal e aparece um momento aplicado. Então, esse momento aplicado entraria no meu início do meu diagrama de momento fletor. Nesse caso, como eu tenho somente o apoio do segundo gênero, no caso o momento não vai ser aplicado nesse ponto. Então, obrigatoriamente, o meu momento, para esse caso, é zero. Certo? Então, sempre que eu não tiver um momento aplicado aqui nesse ponto, ou uma estrutura do terceiro gênero, um apoio do terceiro gênero, eu não tenho nenhum momento aplicado, eu não tenho nenhuma estrutura do terceiro gênero, então, obrigatoriamente, meu gráfico começa de zero. Ele só não vai iniciar de zero se eu tiver um momento aplicado ou se eu tiver algum apoio do terceiro gênero, certo? Então, ó, continuando aqui o nosso diagrama, como é que a gente vai fazer para desenhar esse diagrama? A primeira peculiaridade dele, pessoal, é o seguinte: o sinal de negativo desse diagrama fica na parte superior e o sinal de positivo fica na parte inferior. Ele é o inverso de todos os outros diagramas. O que tiver negativo vai ser em cima, o que tiver positivo vai ser embaixo, certo? Então, ó, o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui minhas cargas, digamos assim, e no caso, minhas reações de apoio, tem minha força atuando sobre a estrutura, e eu simplesmente vou analisar como é que está os momentos com relação a essa estrutura, certo? Então, ó,
Aqui, obrigatoriamente, como eu não tenho nenhum momento aplicado, né, eu tenho forças na horizontal e tenho força na vertical, mas não tenho nenhum momento aplicado. Então, meu diagrama começa do ponto zero, certo? Agora, o que é que eu preciso saber? Nesse caso, eu tenho aqui, pessoal, uma força aplicada no centro da minha estrutura. Como eu tenho uma força aplicada no centro, eu vou dividir por trechos. Eu vou analisar esse primeiro trecho para ver como é o comportamento do meu diagrama e depois esse segundo trecho, ou seja, do início aqui até a metade que eu tenho a força aplicada e da metade até o final. Vou analisar em dois trechos diferentes. Por quê? Como vocês sabem, momento é força vezes distância. Então, todas as forças que estiverem atuando no meu sistema vai modificar o meu diagrama de momento fletor, certo? No ponto inicial, como eu já disse, é zero. Então, a gente vai fazer um momento com relação a esse ponto central. Como é que ficaria esse momento com relação a esse ponto central? Eu tenho aqui 5 kN, que é a minha intensidade de reação de apoio, e eu tenho aqui uma distância de 2 metros para chegar no meu ponto central. A tendência de rotação, nesse caso, vai ser o giro no sentido horário. No sentido horário, pessoal, a gente sabe que é negativo o sinal que a gente vai atribuir. Então, ó, tenho aqui menos 5 vezes 2. Eu vou chegar aqui no momento de menos 10 kN vezes metro, certo? Então, eu tenho aqui, iniciando, vou só tirar menos aqui em cima, mais na parte de baixo. Então, no ponto central, seria esse ponto aqui, eu tenho um momento fletor de menos 10 kN vezes metro, ou seja, iniciando aqui da esquerda para a direita, a única força que gera momento no meu diagrama vai ser essa força de 5 kN. E ela vai gerar de 10 kN vezes metro, certo? Então, ó, aqui eu inicio do zero e no meio eu tenho aqui o meu menos 10, certo? Menos 10 kN vezes metro. Agora, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu preciso encontrar o momento para o ponto final, porque aqui eu não tenho nenhuma força aplicada antes dessa carga central 10 kN. Depois, exatamente em cima desses 2 metros, eu tenho uma intensidade de 10 kN. E a partir daqui eu preciso saber quanto é que vai ser meu diagrama no final, certo? Então eu descobri isso aqui. Agora eu preciso fazer os momentos com relação a esse meu último ponto aqui, meu ponto em B. Como é que eu faço? O ponto em B, obviamente, a horizontal não gera momento aqui nesse ponto. Eu tenho a minha reação aqui de 5 kN que vai gerar momento. E eu tenho a minha intensidade de 10 kN para baixo que também vai gerar momento para o ponto B. Então eu faço a seguinte reação de momento. 5, agora não vezes 2, vai ser vezes 4, porque eu quero um momento com relação a esse ponto em B. Então, menos 5 vezes 4, porque meu sentido de rotação permanece no sentido horário, com o sinal negativo. Analisando nossa estrutura, a próxima força que a gente tem é de 10. Porém, a força de 10 ela vai gerar uma tendência de giro para o ponto B no sentido anti-horário. Então a gente vai considerar o sinal como sendo positivo. Então vai ficar mais 10, que é a intensidade da força, vezes 2, que é a distância do meu braço de alavanca do ponto 10 do ponto central de 10 kN para minha reação em B. Então eu fico com essa seguinte equação. Menos 5 vezes 4 vai dar menos 20. 10 vezes 2 mais 20. Então, isso tudo, pessoal, é igual a zero. Tá certo? Vamos analisar. Do ponto inicial para o meu ponto central, eu tenho a intensidade de menos 10 kN vezes 1. Vou vir aqui até o zero, certo? Então, esse meu diagrama ele é todo negativo. Lembrando que o sinal negativo no diagrama do momento fletor é na parte de cima. E o positivo fica na parte de baixo, certo? Então, ó, a gente partiu do zero, nosso diagrama chegou no momento máximo, que é nesse ponto aqui de menos 10, e finalizou no zero. Então, o nosso diagrama de momento fletor também tem que fechar. Por que eu liguei esses dois pontos com a reta, e esse ponto, obviamente, com o ponto final também com a reta? Porque aqui é constante, eu não tenho nenhuma alteração, eu não tenho nenhum momento aplicado, eu não tenho nenhuma carga distribuída. Como eu tenho somente forças, eu vou ligar por retas. Se eu tivesse cargas distribuídas, a gente vai ligar por parábolas, certo?
mas como nesse caso só tenho forças aplicadas, eu só ligo por retas constantes, ok? Vamos agora para o nosso último diagrama. Então, ó, o último diagrama, pessoal, é o diagrama de esforço normal. A gente vai simplificar chamando de D, E, N. A medida também é medida de força, no caso, nesse exemplo, quilonewtons, que a gente vai estar trabalhando. Eu desenho novamente aqui minha estrutura, mesmo que eu tenha aqui. E agora, pessoal, vou desenhar esse diagrama. O que é que quer dizer esforço normal? São as forças axiais, ou seja, as forças que estão no mesmo sentido da minha estrutura. Nesse caso aqui, em resumo, para a gente, as forças axiais vão ser as forças horizontais. Nesse caso, eu tenho alguma força horizontal aqui? Não, eu não tenho nenhuma força horizontal. A única reação horizontal que eu tenho é o RH de A e ele é igual a zero. Então, meu diagrama de esforço normal simplesmente vai ser todo ele igual a zero. Ou seja, não existe diagrama de esforço normal para esse exemplo. Obviamente que se eu tivesse um exemplo que eu tivesse uma força vertical, uma força horizontal, um momento aplicado, enfim, eu vou ter todos os diagramas, esforço normal, esforço axial e momento fletor, certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou provavelmente disponibilizar esse vídeo e ficar disponível no ao vivo para vocês tirarem qualquer dúvida com relação a esse assunto. A gente começou com uma questão bem mais simples. Posteriormente eu vou aumentando o grau de dificuldade e vocês vão tirando as dúvidas de vocês, certo? Esse é um exemplo bem tranquilo, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, podem perguntar ou na descrição do vídeo ou nas nossas aulas ao vivo, certo? Obrigado, pessoal.